Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer para vocês uma super dica de leitura que começou super despretensiosa e acabou se tornando um livro que eu não imaginaria que seria tão incrível. Pois é, sem mais delongas, o livro que eu vim apresentar para vocês hoje é o livro Holy Cow, uma fábula animal, escrito pelo David Duchovny, acho que é assim que se fala. E é sobre ele que eu vim falar hoje. Mas, se você aí ainda não é inscrito no canal, antes da gente começar, se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E uma fábula nada mais é do que histórias que têm como personagens principais animais. E esse livro tem como ponto principal, como personagem principal, a vaca chamada Elsie Bovary. Sim, temos uma vaca com nome e sobrenome. E é muito legal porque esse texto se passa em primeira pessoa e vai narrando os pensamentos de uma vaquinha. Então ela vai refletindo sobre a infância dela, sobre a época que ela se alimentava com leite da mãe, até o dia que a mãe desapareceu e não voltou mais. E aí vai narrando o dia a dia da Elsie na fazenda, enquanto ela vai crescendo, até o dia em que ela começa a se interessar pelos touros. É uma narrativa bem descontraída, bastante divertida, e logo no começo do livro, ela já começa se apresentando. E ela fala o seguinte sobre si mesma. Pois é, nós nos preocupamos com a aparência e não gostamos de quando vocês, pessoas, acham que uma mulher é gorda e chamam a coitada de vaca. E os porcos não ficam muito satisfeitos com toda essa história de espírito de porco. E as galinhas também ficam chateadas com o xingamento de sua galinha. O que bem lá no fundo me dá uma certa satisfação, porque os galináceos são o maior pé no saco que Deus já criou. Então, já deu pra ver que é bem irreverente, ela fala bastante coisa, é um livro bem mais divertido do que eu imaginei que seria, e ela vai falando dos pensamentos dos animais com relação aos comportamentos que os humanos têm. E é um livro bem interessante, como eu falei, ela vai narrando como é a vida de uma vaquinha de fazenda. E aí ela fala o seguinte: a vida numa fazenda, muito tranquila. Passo bastante tempo com minhas BFF, no pasto sob os olares lânguidos dos touros. Nossa grama é sempre mais verde, dizia minha mãe. Ela era uma ótima mãe, até que um dia sumiu, como acontece com todas as mães vacas. Nos ensinam a aceitar isso. Que mãe não é para sempre e que se ela for embora sem se despedir, depois de ter cumprido a obrigação de te criar, isso não significa que não te ama. E mesmo sabendo que é assim que as coisas são e que é assim que tem sido desde sempre, ainda me dá um nó na garganta quando penso na minha mãe. Ela era linda, tinha os olhos castanhos enormes, um senso de humor fantástico. Nunca saía do meu lado, até que um dia saiu. Não sei se você leu A Revolução dos Bichos. Parece que esse é um livro que tudo que é ser humano lê na infância. Pessoalmente, eu prefiro A Menina e o Porquinho, embora as aranhas possam ser um bocado sinistras às vezes. Sim, nós matamos para viver. Alguns de nós têm de fazer isso, mas não é o mesmo tipo de matança praticada pelos seres humanos. Não há raiva nem prazer, só necessidade. Não somos Poliana. Compreendemos até a raposa que rouba ovos e o falcão que captura com as garras um leitãozinho e o carrega para uma morte terrível nos céus. É assim que as coisas são. Eu agradeço a grama enquanto a como. Você pensa que as plantas não têm sentimentos? Talvez não o mesmo tipo que você e eu temos, mas elas possuem sentimentos vegetais. Sentimentos bem vagarosos que se desenvolvem ou brotam no decorrer de alguns anos em vez de alguns segundos. Para uma vaca, o mundo é uma grande esfera de sentimento. Então deu para ver como é, né? Então ela narra basicamente o que a gente imagina mesmo que seja, porque infelizmente eu não condeno, apesar de ser vegetariana, eu não condeno pessoas que comem carne, mas eu acho o fim da picada pessoas que comem carne e entram em grupos de vegetarianos que eu faço parte e
quando vem alguma foto de pasto com gado, fala, oba, uma plantação de churrasco. Cara, é um desrespeito, porque pensar que só cachorro, só gato, só os bichinhos que a gente tem dentro de casa tem direito à vida. Então, é bom a gente saber que a gente não é um animal, mas o que faz a gente pensar que eles não têm sentimento? Afinal de contas, eles também têm sistema nervoso central, né? Eles também sentem dor. E é bem legal porque ela vai fazendo alguns comparativos, tentando analisar algumas das coisas que os humanos falam a respeito dos animais, tentando colocar isso de uma forma mais literal. Por exemplo, eu sei que vocês acham que cocô de vaca é nojento, ou motivo de piada, mas para nós ele simplesmente é. Se tem outra coisa que não consigo entender nos seres humanos, é o tamanho do nojo que sentem de cocô, inclusive do próprio. Fazem de tudo para se livrar do deles o mais rápido possível. E sempre que pisam no nosso, falam palavrão e tentam limpar a sola na mesma hora. Mas aí, um belo dia, a Elsie e a amiga dela resolvem fugir à noite para dar uma namoradinha lá com os touros. E aí elas se aproveitam de um descuido do garoto que deixou a porteira aberta e, na madrugada, acabam fazendo seu plano dar certo e saem de fininho lá na direção dos touros para dar uma paquerada. Só que aí uma coisa acontece, uma coisa chama a atenção da vaca Elsie. Ela vê uma luz vinda de dentro da casa dos humanos e vai se aproximando sorrateiramente, devagarzinho até a janela. E aí ela vê os humanos sentados na frente da televisão, que para ela chama de Deus Caixa. E ela fica surpresa do quanto os humanos ficam hipnotizados olhando aquele Deus Caixa. E aí, enquanto ela tá lá assistindo, ouvindo as coisas que o Deus Caixa vai falando, aí ela vê uma matéria na televisão sobre pecuária, sobre a indústria da carne, e ela acaba vendo e descobrindo o que acontece quando as vaquinhas simplesmente somem. Ela descobre, ela começa a criar consciência do que finalmente aconteceu com a mãe dela. E aí aquilo não sai da cabeça dela e ela começa a buscar um plano para fugir. E mais umas outras vezes, ela vai lá sorrateiramente também para espiar o que o Deus Caixa falou. E numa dessas espiadas, ela descobre que na Índia as vacas são sagradas. Ninguém come as vaquinhas. Então, ela resolve bolar um plano de fuga para chegar até a Índia, para se salvar e não virar alimento. Só que aí, obviamente, nem tudo é tão fácil assim. Mas quem imaginaria que um porco e um peru iriam entrar nessa história para ajudar na fuga? Pois é, esses outros animais também criam consciência de que se eles não lutarem contra, eles também vão acabar na panela. E aí, esses três resolvem se ajudar para chegar cada um num destino onde, de acordo com o que eles viram no Deus Caixa, eles não seriam comidos. É a luta pela sobrevivência e escrita de uma forma muito divertida. E aí, quando eles conseguem chegar nesses destinos, eles começam a ver o comportamento humano acerca do alimento, do que eles transformam os animais em alimento e muitas vezes à toa. E aí tem um trecho bem importante que fala o seguinte: fiquei me perguntando se eu seria o último animal na Terra a se dar conta de que os humanos não só nos comem, mas também jogam muitos de nós fora sem nem nos comer. Nos jogam fora como um lixo desprezível. Se vou ser morta para virar comida, pelo menos me coma e me cague e me deixe reingressar no ciclo da natureza. Não me mate sem motivo. E isso é muito importante. A indústria da carne vai inseminando vacas e povoando e desmatando para criar gado que é morto, não é consumido, estraga na geladeira. E várias vidas de vários animais foram à toa, porque nem comidos eles foram. É a cultura do desperdício. Mas aí teve uma parte muito bonitinha quando a Elsie finalmente chegou na Índia e é considerada sagrada. E aí a mudança de comportamento das pessoas com ela. Olha só que coisa linda. Ergui o olhar para o sinal para ver se havia fechado, mas não. Olhei nos olhos do motorista dentro dos carros e eles me fitavam com uma mistura de amor, reverência e paciência.
Ordenei que Shalom e Tom pulassem nas minhas costas. Comecei a atravessar a rua. Nenhum carro buzinou impaciente, e eles esperavam que eu chegasse em segurança ao outro lado antes de voltar a andar. Um homem sujo e maltrapilho se aproximou de mim e encostou a testa na minha. Me acariciou, murmurando algo carinhosamente, e continuou em seu caminho. Isso aconteceria centenas de vezes nos dias que se seguiram. Era verdade, era tudo verdade. Eu era uma rainha. Uma garotinha veio até mim com tintas de dedo e pintou meu rosto com cores vivas, me maquiando para que eu parecesse a mais bela estrela de cinema de Bollywood. Precisei conferir se meu coração ainda batia, porque tinha certeza de que havia morrido e ido para o céu. E essa é a realidade que poucas pessoas enxergam, muitas pessoas se negam a enxergar, mas que é uma realidade. Porque amamos uns animais e comemos outros. E isso é muito de cultura, porque o que você julga nojento, por exemplo, comer cachorro, aqui as pessoas acham nojento, em outras partes do mundo é tão normal quanto no Brasil se comer carne bovina. Então, as pessoas julgam as culturas das outras, sendo que outras culturas também estão julgando a sua própria. Mas, como deu pra ver, é um livro que mexeu bastante comigo e eu gostei bastante. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Eu achei um livro que tem uma linguagem bem simples, então até pra crianças eu achei um livro super recomendado, mas independente da faixa etária, é um livro bem interessante pra gente pensar bastante nas coisas que a gente faz, na cultura do consumo, na cultura do desperdício, nas ações de meio ambiente, da pecuária, enfim. É um livro pra gente refletir, pra gente pensar e quem sabe com essa reflexão e esse pensamento a gente mudar as nossas ações para que assim a gente consiga ter efeitos diferentes no futuro que o planeta e os animais só têm a agradecer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!